Edson, eu queria fazer duas rápidas questões, pensando que, em dado momento, o Rubem Alves, ele, como um poeta que era, ele não consegue ser preso pelas paredes da institucionalidade, né? Ou seja, a igreja, em dado momento, não consegue segurá-lo, né? E, em dado momento, ele não faz mais parte, né, do hall de membros de uma denominação. E eu queria conectar isso com uma leitura que o Moltmann fez em 72, me parece, naquele livro dele, O Deus Crucificado, você conhece muito bem. É um tópico chamado A Crise da Relevância da Vida Cristã. Aí ele está falando lá que os teólogos, né, os pastores, sacerdotes, etc., eles acabam saindo da igreja, porque essa igreja ela tem uma teologia que parecia mais um fóssil, né, o fundamentalismo que petrifica a Bíblia, e um posicionamento, isso na Alemanha, né, em 72, um posicionamento que congela a tradição que é viva. Bom, é a relação que eu faço com isso, né? Rubem Alves, em algum momento, ele sai, né? Ou seja, as paredes não o contêm. E a gente sabe que hoje, como lá em 72, na Alemanha, a igreja, ela parece que não consegue mais ver a sociedade. Ela está tirando os olhos dessa vida e voltando-se cada vez mais para outro lugar. E no atual regime que a gente está vivendo, a igreja parece, né, não na totalidade, mas em grande parte, ela está decepcionando algumas pessoas. E tem muita gente que não está conseguindo se segurar nessas paredes e estão saindo, né? Eu queria saber assim, o que o Rubem Alves diria, carnado na pessoa do reverendo nessa hora? O que o Rubem Alves diria para essa gente que está sem lugar hoje por conta dessa crise da relevância da igreja, que eu considero que hoje a gente vive uma crise de relevância de novo? O que o Rubem Alves diria, na boca do Edson, para essa gente, e principalmente muitos jovens, né? Que essa geração que parece que já não está compreendendo mais o papel da igreja neste mundo, na atual conjuntura. E a segunda pergunta, Edson, tem a ver com a questão da atitude, né? A gente está vivendo um tempo estranho, né? Mas é um tempo que faz parte da vida. E eu recentemente perdi duas pessoas conhecidas, no meio da minha esposa, por conta dessa doença que está apavorando todo mundo aí. E o que o Rubem Alves, mais uma vez, na boca do reverendo Edson, né, uma forma meio, né, baixar aí o Rubem Alves, o que ele diria para a gente sobre a questão de você encarar a morte, né? Eu sempre ouvia, né, que no Oriente as pessoas encaram a morte muito distinta da nossa. E eu, como o Rubem Alves é aquele que cria imagens, é aquele que constrói sentidos, porque é um poeta, o que ele diria para a gente hoje, o que ele diria para essa geração? É o seguinte, volto ao tema da nossa conversa. Eu sou mil possíveis em mim. Quem que você quer que responda? O Rubem no finalzinho da vida, pessimista pra caramba, entendeu? É verdade. O Rubem das Perguntar para qual Rubem, né? ou o Rubem das Crônicas, né, que inclusive tem uma reflexão muito bonita, muito linda sobre a morte, né? Da morte como companheira. A morte é uma anciã assim, que é uma amiga, que ela, se você não conseguir entender a presença da morte na sua vida, você não consegue viver os sinais da morte, né? A morte como companheira, né? A morte como, né, como a possibilidade, né, do evento criador, né, da possibilidade de você aprender com a finitude. Tem uma reflexão linda sobre o Rubem. Depende qual é a época que ele vai falar sobre isso. Né? Sobre essa... Não, eu talvez perguntaria pro... Desculpa, mestre. Eu perguntaria talvez bom, eu acho que tem mais a ver comigo. Perguntaria para o Rubem poeta. Né? Então, Eu prefiro ele do que o teólogo, o professor, eu prefiro o poeta.
Porque eu faço questão, viu, Jonathan, de dizer isso, porque a gente não pode domesticar o Rubem, cara, entendeu? O Rubem, eu acho linda esse conjunto de faces, de uma face mais negativa, de uma face mais pessimista, por outro lado, uma face mais esperançosa, que eu acho que isso dá um tempero, entendeu? E evita que a gente o coloque num lugar assim, meio que, né, um lugar muito de acomodação, etc. Então, eu acho que isso é um desafio, né? Um desafio. Eu queria, né, muito que no final da vida o Rubem tivesse dizendo coisas bonitas. No final da vida, né, eu me lembro, por exemplo, da participação dele naquele evento de Vitória, né? Uma perspectiva muito negativa, assim, né? Então, a gente queria ver o Rubem falando da esperança. Não, ele não estava falando da esperança. Então, eu acho que é muito interessante isso, cara. Eu acho que isso me lembra um pouquinho os profetas, cara. Isso me lembra um pouco os profetas. E aí, ligando, fazendo uma conexão com a sua primeira pergunta, né? O Jonathan, o profeta é exatamente aquele, cara, que não se deixa capturar por essas institucionalidades mais fortes. O profeta é exatamente o crítico dessas institucionalidades, essas institucionalizações, desses ismos. O profeta é exatamente aquele que está apontando, né, esse caminho fácil, que é aquela experiência tão rica, tão bonita, tão linda de enamoramento, se transformar numa canga. Que aqui, o profeta é aquele que está falando que aquelas redes tão bonitas que no momento serviram para segurar a vida, agora se transformaram numa rede para amarrar a vida, para capturar a vida, para sufocar a vida. Então, eu acho que a mensagem do Rubem, a vida do Rubem, eu acho que esse profetismo, né, esse messianismo revolucionário, né, que é como Michel Louvi chamava aqueles judeus ali revolucionários do final do século XX, como Franz Kafka, né, o Bloch, né, o Erich Fromm, toda aquela galera. Eu vejo o Rubem muito nisso também, cara. É como se nele tivesse esse espírito profético, esse espírito profético que não descansa, que não se acomoda, que tem assim uma visão muito crítica para essa dinâmica mais sacerdotal da vida, dessa coisa né, dessa institucionalidade religiosa. Cara, então, eu acho que ler o Rubem para esses desigrejados nesse momento é muito interessante, é um alento, é um alimento para esse lugar, para alimentar certamente muitas vezes, né, o caráter acertado dessa opção que fizeram, porque, sinceramente, cara, né, quando essas instituições começam a se transformar em instituições muito, né, calcificadas, muito dessa busca da verdade, muito voltadas, enamoradas do fundamentalismo, tem mais é que sair. Quem é que aguenta, cara? É um ato de saúde mental. Agora, eu acho que o Rubem pode nos alimentar, né, para estar nesse lugar, né, quiçá seja um lugar provisório, né? Quem sabe haja uma volta nesse sentido, né? Ou uma procura de uma outra. Quando o Rubem escreve o livro dele, Para uma Teologia da Libertação, ele é claro nisso, ele queria criar uma nova comunidade, e não era mais aquela comunidade da igreja, que aquela ele não esperava mais nada, mas ele achava que a igreja podia ser todas essas pessoas de boa vontade do mundo inteiro que estão lutando pela libertação e que nem sequer se dizem cristãos. Olha que coisa bonita, né? Então, no Rubem, a gente encontra, cara, uma espécie de alento para essa coisa bonita que eu acho que nós temos de mais profundo, que é a fé. Mas a gente encontra no Rubem um vinagre para essas formas de crença, cara, que são formas, né, pequenas, apequenadoras, né, formas alienadoras, formas amordaçadoras, digamos assim, né, dessa paixão que nós trazemos dentro de nós. Então, a sua pergunta me fez pensar o seguinte, cara, assim, ler o Rubem Alves pode ser um alento, né, para essas pessoas, né? E eu vou terminando então, Eduardo. No livro
no Enigma da Religião, ele fala uma coisa, ele faz um histórico, né, da sua vida, do momento de fundamentalismo, da anomia, e aí ele diz, eu agora não sobrou nada, eu não creio em mais nada. Né? Como você disse, eu não creio nem em Deus mais. Né? Esse é o Rubem. Mas, a despeito disso tudo, eu estou na vida. A despeito disso tudo. E aí ele vai dizer uma coisa interessante. Cara, Deus para mim é esse a despeito de tudo.